Boa tarde a todos os presentes, né, e agradecer pela apresentação que a Paula fez enquanto eu estava ajustando a palestra, e também agradecer a comissão organizadora, que esse evento um pouco diferente, né? Ele é composto por várias comissões em diferentes áreas, né? Eu acho que isso talvez seja o mais interessante dele, que é pessoas diferentes áreas, podendo conversar e podendo discutir algo sobre assuntos que convergem e outros que podem ser atuados individualmente, né? Então, foi até bom a gente ter invertido a sequência, né, a ordem das palestras, porque eu vou entrar com uma ideia um pouco diferente para complementar aquilo que o professor Rodrigo comentou, né? Então, eu vou falar basicamente, né, a nossa conversa basicamente vai ser sobre quais as evidências em fisioterapia cardiorrespiratória. E lá no final nós vamos ver que muita coisa que foi abordada pelo professor Sardinha, anteriormente pelo professor Rodrigo, vai se confirmar com alguns dados que eu vou apresentar para vocês. Bom, então, como é que a gente faz, né, e procura assim as melhores evidências? Antigamente, eu falo muito antigamente, lá na década de 20, o efeito e o resultado de algumas ações, ele era feito da seguinte maneira: a gente aplicava, nesse caso eles estão aplicando ali em crianças um raio ionizante, estão vendo a resposta se essas crianças, se a pele dessas crianças responde ao raio que ele está recebendo. E mais antigamente ainda, como é que a gente fazia o ensinamento dos resultados das pesquisas, né? Na verdade, aqui é um auditório onde tem vários estudantes, e ali tem um paciente deitado numa maca, e um professor e uma enfermeira ali na frente, e na verdade eles estão investigando diretamente no paciente, né, e mostrando para os outros qual é o resultado daquele tratamento que eles querem investigar. Na verdade, né, isso era antigamente, né? E puxando um pouco para o lado da fisioterapia, o que nós tínhamos, né? Nós tínhamos aparelhos e mecanismos que ajudavam as pessoas a se recuperarem. Nesse caso, nós temos aqui um grande pulmão de aço, que era um quadrado de aço, onde as pessoas que tinham alteração respiratória, principalmente fraqueza de músculo respiratório, elas entravam dentro daquela caixa de aço, ficava a cabeça para fora, aqui tem 1, 2, 3, 4, e ficava todo o corpo dentro daquela caixa. Aquela caixa ela gerava um sistema pressórico ao redor do pulmão e fazia o pulmão expandir e reduzir de tamanho. E com isso, os pacientes eles ventilavam, já que eles não tinham um músculo respiratório específico para isso. E posteriormente, né, aí no ano na verdade, da década de 20, isso aqui na verdade é uma eletroterapia, né? O paciente que entrava para dentro de um quadrado e lá ele recebia o calor, e esse calor tinha um efeito sobre os tecidos. Só que antes, convir que todas essas técnicas utilizadas no início do século retrasado, no passado, hoje ela não é mais realizada, né? E o que se faz para isso? A gente busca as evidências em pesquisas científicas. Como eu estou abordando mais a parte pulmonar, né, eu vou falar das evidências que existem hoje, não com aquelas técnicas, mas sim com análise de estudos que já foram publicados na literatura. Quando a gente fala então de doença respiratória, nós podemos ver aqui que existem diferentes mecanismos envolvidos, né? Tem os mecanismos genéticos, que é aquele que a gente já nasce com ele, e isso vai avançando com o passar do tempo. Então nós temos idade, atividade, sistema nutricional, que nada mais é que aquilo que a gente ingere. Existem os fatores específicos das doenças, ou seja, no caso da doença pulmonar existe também, né, a alteração da agressão ao sistema pulmonar, da condição inflamatória, né, e isso vai contribuir para quê? Basicamente uma alteração de músculo esquelético. E quando a gente fala de músculo esquelético, a gente já pode pensar em músculos respiratórios e músculos estriados esqueléticos da periferia. Então, o músculo do membro inferior vai sofrer alteração, o músculo do membro superior vai sofrer alteração e, consequentemente, o músculo respiratório também. E essa alteração muscular vai levar uma alteração na estrutura
e contribuiu para uma alteração muscular propriamente dita, que é a miopatia, já foi comentado aqui com o Rodrigo, e também vai levar a uma alteração da função muscular. Bom, se eu não consigo movimentar o membro superior, eu vou ter dificuldade nas atividades de vida diária. Se eu não consigo movimentar o membro inferior, eu não consigo caminhar e subir dessa escada. Ou seja, a função do músculo ela vai estar comprometida. E esse é um paciente que a gente encontra diariamente na clínica, né? É um paciente que tem uma alteração pulmonar, mas se nós for ver a musculatura respiratória, está toda alterada, a musculatura periférica também, né? Ou seja, existe um componente muscular e também isso é causado por uma alteração do sistema respiratório. Então, é uma alteração pulmonar que leva à alteração muscular. E para isso existem, então, exercícios específicos para a recuperação desses sistemas, né? Para o pessoal da fisioterapia, eu acho que é um marco dentro da fisioterapia respiratória, que é o professor Alberto Coelho, que ele é um fisioterapeuta, um kinesiólogo, né, da Argentina, foi um dos primeiros que começou a investigar o efeito do exercício respiratório sobre o sistema pulmonar naqueles indivíduos que estavam acometidos, né? Isso vai lá na década de 1960. Mas hoje a gente busca então as evidências científicas. Não vou me deter aqui a detalhe, né? Mas nós temos aqui diferentes bases de dados onde a gente pode buscar referência. Não necessariamente a gente vai ter que fazer uma pesquisa e observar o resultado. A gente já pode, né, aproveitar resultados que já estão bem determinados na literatura e extrair daí a sua informação. Então existem diferentes níveis de evidência para diferentes situações e alterações do sistema respiratório. Nesse caso, né, o guia, né, ou a diretriz baseada em evidência para a doença respiratória, ele está pegando a parte de alteração pulmonar, uma atelectasia, doenças pulmonares, tipos de tratamentos, seja auxílio de ventilação mecânica, seja treinamento muscular, e ele está vendo então, na verdade, o resultado, né? Diferentes resultados. Então, o que é preconizado hoje quando a gente fala em doença respiratória? Nós vamos ter que realizar mobilização, ou seja, mexer braço, mexer perna, trocar de postura. Nós vamos ter que fazer fisioterapia respiratória, que são técnicas específicas para o sistema respiratório, e nós vamos ter que agora também treinar a musculatura respiratória. Então, quando a gente fala em ação, mecanismo de ação, a gente atua em diferentes frentes. Quando a gente fala, então, né, qual a evidência dessas técnicas, então, as evidências são mostradas em diferentes graus. Então, por exemplo, se nós ajudar o paciente que está dependente de um aparelho, está dependente do ventilador, a sair dele, né, hoje nós temos aí técnicas que auxiliam a retirada do paciente do aparelho e isso dá um nível de evidência A. Quando a gente troca o paciente de postura, mexe ele na cama, isso dá um nível de evidência entre C e D. Quando a gente faz a fisioterapia respiratória, o nível de evidência está entre B e C. E aí fica óbvio para nós, quanto maior o nível, maior é o efeito que essas técnicas têm sobre um determinado sistema. E quando nós falamos em treinamento muscular, em pacientes que estão na UTI, também as evidências, então, entre B e C. Mas eu queria me deter não somente ao nível de evidência, mas sim o tipo de ações que a gente pode aplicar no indivíduo que está internado, por exemplo, numa unidade de tratamento intensivo, né, a CTI. Quando nós passamos, então, para um outro tipo, né, de estudo, que são as revisões sistemáticas, também aí nas doenças respiratórias, nós temos, então, o efeito do exercício respiratório em pacientes com asma. A asma é uma doença obstrutiva, onde o ar não entra e nem sai. Tem mais uma dificuldade de sair do que entrar. E quais são os efeitos, então, dos exercícios respiratórios sobre a asma? Na verdade, ele também mostra aí um nível de evidência e esses exercícios, então, eles podem ser realizados em pacientes asmáticos. Essa aqui é uma outra doença, né? Doença obstrutiva, doença pulmonar obstrutiva crônica ou bronquiectasia. E os estudos estão mostrando que
esses indivíduos que têm doença respiratória têm que fazer exercício. Diferentes exercícios, mas ele não pode ficar parado. Quando a gente pula, né, e pensa assim, exercício respiratório, o efeito da mobilização desses pacientes na CTI, recentemente saiu uma revisão sistemática, né, que vê o efeito da fisioterapia em indivíduos que estão na UTI. Né, e eles mostram que o efeito, né, reduz o tempo de permanência na UTI, ou seja, se o paciente está internado, faz exercício, ele fica menos tempo internado na UTI, e se o paciente está internado no hospital e faz exercício, ele fica menos tempo internado no hospital. Se nós pensar em termos de gasto público, em termos de medicamento e de diárias de internação, quanto menos tempo ele ficar na UTI, quanto menos tempo ele ficar internado no hospital, menos gasto ele vai ter e mais independência funcional também ele vai apresentar. Então, esse estudo está mostrando que temos que fazer exercício no indivíduo que está internado no hospital. Bom, quando a gente fala em termos de reabilitação pulmonar, a gente passa por um outro patamar de atividade, de exercício. Né? Quando a gente fala em exercício respiratório, técnica de fisioterapia e mobilização, eu estou falando de técnicas específicas para o indivíduo. Quando eu falo em reabilitação pulmonar, eu falo de uma gama de atividades, de uma gama de ações que eu posso trabalhar com grupos de pacientes. Né? E quando esse estudo, né, também ele mostra que analisou vários trabalhos publicados, né, aqui listados, eles mostram que a reabilitação pulmonar tem um efeito benéfico em pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, que é mais ou menos aquela figura que eu mostrei anteriormente. Né? Isso não vem de agora, né? Isso vem lá desde a década do início do século, onde eles já preconizavam exercício para pacientes que têm doença pulmonar e são inválidos. E basicamente eles iam para os Alpes suíços e ficavam internados lá para poder se recuperar da alteração respiratória. Não é à toa também que aqui no Brasil isso foi preconizado, principalmente ali na época de Dom Pedro, onde a casa de campo deles era em Petrópolis, não ficava na cidade do Rio de Janeiro, mas sim em Petrópolis. Por que em Petrópolis? Porque lá era um ar, vamos dizer, mais puro do que o que tem no Rio de Janeiro. Né? Então as pessoas buscavam esse ar mais limpo para poder respirar melhor. Mas hoje é quase impossível da gente fazer esse deslocamento. A gente vai fazer atividade, mas especificamente no lugar onde a gente está. Então, quando a gente fala em reabilitação, né, o Rodrigo comentou alguma coisa sobre isso, ó, é um programa multiprofissional em cuidado de pacientes com doença respiratória, e eles melhoram a performance física, social e a autonomia. Quer dizer, nós vamos fazer exercício e ele vai ter um impacto sobre a doença. Né? Nesse caso aqui, ó, existe um médico, um enfermeiro, psicólogo, assistente social, nutricionista, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta. Eles vão dizer, mas falta um aí, falta educador físico. Né? Então, eu particularmente acho que o educador físico ele tem que fazer parte de um programa de reabilitação pulmonar. Né? Mas por uma questão de tradição e por se tratar de doença, o educador físico ele fica um pouco distante. Né? Mas, na verdade, a gente tem que fazer essa equipe multidisciplinar para poder atingir um resultado muito benéfico. Então, eu incluiria nesse slide aqui o educador físico. Né? E aí, o que eles fazem? Qual é a evidência da reabilitação pulmonar? Evidência A, ou seja, se nós fizermos exercício para o braço, exercício para a perna, encontros e aulas didáticas com os pacientes, aulas com os familiares, exercício intervalado, exercício de força, exercício de resistência, isso traz um benefício muito bom. E teoricamente o paciente vai responder muito bem, então o nível é quantificado como um nível de evidência A, porque ele diminui a falta de ar, porque ele diminui a fadiga e porque ele aumenta a tolerância ao exercício. Quando a gente pensa em aumentar a tolerância, mais tempo fazendo atividade. Quando a gente fala em diminuir sintoma, ele cansa menos. E quando a gente fala em diminuir a dispneia, diminui a falta de ar. Então, o benefício do exercício
ele também é benéfico. Isso já vem preconizado, né? Aqui estão os tipos de exercício, que talvez a gente não consiga definir, mas aí isso foi preconizado no ano de 1997. Então, há 15 anos atrás, 18 anos atrás, na verdade, eles já pensavam e já quantificavam o efeito do exercício em pacientes com doença pulmonar. E muito recentemente, né, isso eu digo ano passado, isso aqui é uma meta-análise, pegaram vários estudos, né, que tem uma metodologia específica, um estudo controlado, randomizado, um sistema de avaliação e metodológico muito rigoroso, e eles viram então o efeito da reabilitação sobre a doença respiratória, né? E aqui então tem a dinâmica, quantos artigos, qual foi a metodologia que foi utilizada, enfim. Mas basicamente, né, nós temos aqui o impacto desse programa sobre esses indivíduos. E aqui nós temos então um questionário, né, respiratório, e a qualidade de vida desses indivíduos melhoraram, né? Então, aqui seria os estudos que favoreciam a perda da qualidade de vida e aqui, na verdade, aqueles que favoreceram. Então, eles encontraram que o programa de reabilitação melhora a qualidade de vida, ou seja, eles começam a viver melhor. Quando eles viram, então, o nível de dispneia, ou seja, a falta de ar, também foi encontrado que o programa de reabilitação diminui ou melhora a dispneia. Puxa, então eles cansam menos. E, consequentemente, quando eles viram, né, o desfecho, que seria o resultado do teste incremental, que é um teste muito simples de fazer, né, nesse caso é o Shuttle Walk Test, né, coloca um cone 10 metros um do outro e ele fica realizando esse teste. O programa de reabilitação também favoreceu o resultado desses indivíduos, ou seja, funcionalmente eles também melhoram. Então, eu já poderia começar a pensar, vale a pena nós fazer exercícios respiratórios e montar um programa para esses indivíduos. E aí tem um grupo muito forte aqui na ESEF que trabalha muito com o efeito de exercício da água, né? E aí já tem vários estudos publicados, o efeito da água e o efeito do exercício da terra. E se isso, em princípio, funciona em indivíduos sedentários, em mulheres idosas, né, em crianças obesas, por que não também ver o efeito desse exercício na água e na terra em pacientes com doenças respiratórias? E aí também já foram publicados vários artigos e esse ano saiu uma revisão sistemática onde pacientes com doença pulmonar foram comparados exercícios ou programas na terra e programas na água, né? E aqui também está a metodologia, não vou entrar em detalhe, mas quando eles viram, quantificaram a capacidade de exercício, houve um favorecimento para os indivíduos que fizeram exercício na água, ou seja, comparando exercício na terra e exercício na água, doente do pulmão, vale a pena fazer o exercício na água, porque a capacidade de exercício dele aumenta. Consequentemente, né, aqui também viram a capacidade de exercício e eles viram que o exercício na água também mostrou um efeito benéfico. E quando eles viram, né, exercício na água e exercício na terra sobre a qualidade de vida, ou seja, uma vida melhor, os indivíduos que fizeram exercício na água também foram favorecidos em relação àqueles que fizeram exercício na terra. Então a gente fica aí num paradoxo, né, porque tem doença do pulmão e aí nós vamos botar esses pacientes com doença do pulmão dentro da água. Olha, os estudos estão mostrando que talvez não só as doenças neuromusculares ou doenças traumato-ortopédicas podem fazer exercício dentro da água, né? Os pacientes também com doença respiratória também podem. Claro que nós vamos ter pacientes infectados, enfim, algumas características, né? Mas os estudos estão mostrando. E para concluir, né, quero mostrar para vocês também uma revisão sistemática, analisando diversos estudos onde eles viram o efeito da fisioterapia em pacientes que ficam na UTI. Bom, se o exercício é bom na água, se o exercício é bom na terra, provavelmente o exercício seja bom também para o paciente que está internado lá na UTI. E o Rodrigo falou muito bem. Esses pacientes são os que melhores respondem ao tratamento aplicado.
porque eles já estão muito debilitados. E qualquer impacto e esforço que eles fazem, eles conseguem responder. Então também aqui tem a metodologia, né, enfim. Mas, basicamente eles viram, né, nível de atividade física, e aqui também favoreceu aquele grupo que fez a fisioterapia, ou seja, fez o exercício, melhorou a qualidade de vida, melhorou a força muscular e melhorou, na verdade, diminuiu o tempo de permanência na UTI e diminuiu o tempo de permanência no hospital. Então, se nós pegar um grupo de pacientes que está na UTI, vale a pena a gente fazer exercício físico, né? Ou atividade física. Nesse caso, ele englobou fisioterapia, que não é só atividade física, mas sim técnicas que intervêm no sistema respiratório. Aqui também, né, comprovando assim, algumas vantagens, então, tempo de UTI, aqui eu acho que é a capacidade funcional, não, na verdade aqui, ó, tempo de UTI, e aqui o desfecho que a gente mais procura sobre o efeito do exercício, que é a mortalidade. Será que quem faz o exercício morre menos? Ou será que aquele que não faz morre mais? Né? Então, quando a gente analisa esse desfecho de mortalidade, os estudos mostram que não tem um efeito tão importante, né? Porque muitos fatores interferem no quesito mortalidade. Não é só o exercício em si, mas idade, nível de doença, tempo de doença, né? E aí a mortalidade, ela não tem um desfecho tão grande. Claro que a gente busca isso, mas a gente às vezes não encontra isso que a gente está buscando nos estudos, né? E aí eu trouxe essa foto, né, professora Cláudia Lima? Ali é a professora Cláudia Lima, ali, ó. Eu não vou dizer o ano, porque faz muito tempo, né, professora? E por que eu trouxe essa foto? Porque eu estava revisando material para palestra e daqui a pouco avaliação dos pacientes com doença pulmonar e avaliando a parte muscular. Na verdade, ele está fazendo ali uma contração voluntária máxima, isométrica, né? E eram pacientes que tinham doença no pulmão. Né? Isso foi um trabalho de especialização, que a gente trouxe pacientes com DPLC do hospital e trouxe aqui para a gente, né? E naquela época não existia quase nada em termos de avaliação de pacientes com doença dentro de um laboratório de fisiologia do exercício. Quando eu falo em doença, claro que falo em doença pulmonar, né? E a partir daí, então, a gente começou a ver, puxa, então quem sabe a gente pode avaliar esses indivíduos e ver qual é a condição que eles apresentam, né? E eu acho que talvez essa figura ela vai demonstrar aquilo que a gente pode estar buscando quando trabalha em conjunto, né? Por que não trazer pacientes doentes para fazer as análises ou avaliação aqui dentro? Já faz no atleta, já faz no idoso, já faz no obeso, já faz na criança. Por que não neurológico, mulheres que têm alteração vascular, cardiopatas, neuropatas, enfim, doença pulmonar. Eu acho que essa é a ideia que a gente vai ter que começar a discutir aqui. Então eu trouxe a foto só para brincar um pouco com a Cláudia, nós vamos abordar sobre isso, né? E aí dizer assim, quais são as perspectivas, né? Porque a gente começou talvez lá anos atrás, a gente possa dar seguimento, né? Então esse é o professor Thomas, que hoje esteve lá a manhã inteira no hospital. Então a Flávia me ligou ontem e disse, o professor Thomas está aqui, será que ele pode visitar o hospital? E eu com 200 reuniões de enfermagem, de joint commission, e Flávio, vamos lá, traz ele para cá. E aí, na verdade, o que a gente fez, né? Na verdade, o professor Thomas palestrou ontem, né? Ele falou sobre doença com alteração musculoesquelética, tomatopédica, enfim, e a gente foi mostrar o hospital para eles. Então a gente foi lá, fez uma reunião com o pessoal da ortopedia, depois a gente foi lá e mostrou o centro de pesquisa experimental, e depois a gente foi lá e mostrou um atendimento de fisioterapia, que usava CPM, mobilizava a perna, o paciente tinha feito uma prótese de joelho. E aí ele saiu, puxa, então é isso, que é fisioterapia, então a gente pode trabalhar em conjunto, em diferentes áreas, diferentes profissões. E ao menos então acho que a gente conseguiu despertar nele esse trabalho em equipe, né? E aí ele me mostrou um folder, que eu acho que essa seria a perspectiva, que eu não sei se nós vamos conseguir aqui no Brasil, que essa é uma clínica, né, um centro de reabilitação
nos Alpes, né? Então aqui tem um lago, e aqui os pacientes se internam, seja com uma alteração de joelho, quadril, e daí só vai o rei da Malásia, o grande sheik da Ásia, enfim, daí eles pagam 1.000 euros por dia diária, e aí eles têm fisioterapia, eles têm educação física, fisiologia do exercício e tal. E aqui estão as fotos, né, do centro dele, e aqui embaixo então é a vista para o lago, o que ele pode encontrar, enfim. Mas achei interessante também trazer isso, e foi isso hoje, agora, meio-dia nós estamos lá, para dizer que assim, que esse tipo de evento, eu acho que ele serve para isso, né? As pessoas vêm de fora para cá, aprendem, convivem, vê qual é a nossa realidade, e daqui a pouco a gente faz uma parceria com eles, daqui a pouco alunos novos estão indo para lá, da graduação está vindo, enfim, esse espírito que eu acho que de discussão e integração de ideias que é o interessante, né? E assim, gostaria então de encerrar meu tempo aqui que eu comentei com vocês e convidar todos, né, para a segunda jornada no curso de fisioterapia e o nosso serviço de fisioterapia, que vai ser realizado de 6 a 7 de novembro, né? Então nós vamos ter uma atividade lá na reitoria dia 6 o dia inteiro, que é parte de palestras e explanações, e dia 7, que é pós-congresso, nós vamos ter 3 cursos dentro do hospital, cursos teóricos práticos, né? Então a gente vai ter curso de saúde abordando a criança, curso abordando a doença neuromuscular, e neurológica, e abordando também a parte de doença respiratória, da emergência, da CTI. Né? E agradecer então mais uma vez pelo convite, né, Flávia, a comissão organizadora, e principalmente por vocês, né, por estar aqui numa tarde de sexta, no calor, no sol, e a gente está aqui podendo ter a possibilidade de trocar ideia e mostrar alguma coisa diferente. Se você sair com alguma coisa despertou na cabeça de vocês, a gente já conseguiu alcançar aquilo que a gente buscou. Então, muito obrigado.